Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nessa tarde, agradecer a organização dessa casa que nos acolhe, agradecer a Marinei, representando a União Regional Espírita do Paraná, uma delas, que nos convidou para participar da 25ª Semana Espírita de Londrina, com o que nos sentimos muito honrados. Esperamos, com o nosso acanhado conhecimento, poder brindá-los nesta reflexão desta tarde, que preparamos com muito carinho, com muito zelo, para que a gente possa entender verdadeiramente a questão do silêncio. Então, bem-vindos a essa reflexão. Eu estou Valmor Zambrotti, estou em Guaxupé, embora seja mineiro, eu morei aqui no Paraná um período, conheci a doutrina espírita aqui no Paraná, a maior parte do tempo estudei com orientadores espíritas do Paraná, e voltando à minha origem mineira, continuei lá os estudos. Temos hoje 3 livros editados, um esgotado a edição, e 2 conosco aqui, que depois colocaremos à disposição de vocês. Um eu já apresentei a vocês no ano passado, quando estive aqui. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos à nossa reflexão. O real sentido do silêncio. Nós fomos buscar o dicionário, o sentido da palavra silêncio. E o sentido da palavra silêncio diz lá que é o estado de quem se cala, ou privação de falar. Isto posto, nós poderíamos voltar para nossas casas, porque já estava resolvido o problema do sentido do silêncio, mas do sentido da palavra. E na verdade não é esse o nosso foco nesta tarde. O nosso foco nesta tarde é ver o real sentido do silêncio, não da palavra. Então nós colocamos esses slides, uma criança sentada, dá a impressão ali com os riscos, traços, que essa criança está com o bracinho cruzado e um pouco chateada, porque alguém pegou essa criança e colocou sentada numa cadeira e certamente disse a essa criança para que ela ficasse em silêncio. Vamos imaginar que essa criança estava numa sala de aula e a professora pegou, levou lá para a secretaria, para a diretoria, para a pedagoga, e foi colocada e pediu silêncio. Aí eu pergunto, essa criança está em silêncio? Com o bracinho cruzado lá, meio que emburrada? Certamente que em silêncio ela não está. Ela vai estar pensando, puxa, por que me tiraram da sala de aula? Por que me inibiram de fazer o que eu estava fazendo? E eu tenho que ficar aqui sentado, quieto, em frente a essa professora. Ou de frente com a minha mãe, que me pôs de castigo, ou meu pai, ou seja lá quem for. Então ela não está verdadeiramente em silêncio, porque a sua mente está vagando. Seus pensamentos estão vagando enquanto ela se encontra sentada e quieta. Então, a quietude não é necessariamente o silêncio. Coloquei aqui a imagem da Joana de Ângeles, vocês conhecem, todos nós sabemos quem que é a Joana. Ela é mentora do Divaldo Franco. E ele contando numa oportunidade em que estivemos ouvindo uma das suas oratórias, que num momento X, numa noite, Joana convida-o a repousar mais cedo, porque naquela noite ela faria com ele uma excursão no mundo espiritual para que participasse de um trabalho no mundo espiritual. Obviamente que ele acatou o convite e foi descansar um pouco mais cedo. Quando então
em desdobramento, ela o pega e leva para o mundo espiritual para esse trabalho que estava sendo feito. E num determinado momento do trabalho, Joana olha para ele e fala: Divaldo, fica em silêncio. Ele olha para ela e fala assim: mas eu estou muito quieto. Ela falou: é isso, eu sei, você está quieto, mas você não está em silêncio. O silêncio que eu lhe peço é de alma, de espírito. É para que você possa focar nessa questão, silenciar-se, ou seja, esquecer o mundo, porque na verdade você está focado não aqui, mas nas suas preocupações do amanhã. Aí então que ele, nos falando, foi verificar verdadeiramente o sentido do silêncio, não é? Aí nós colocamos aqui uma assembleia, um congresso, uma palestra, onde alguém estaria falando algumas coisas, não é? Como nós aqui, eu aqui na frente falando com vocês, e vocês aí, quietos. Eu pergunto, lá nesta assembleia ou aqui, nós estamos quietos? Alguém pode estar pensando, onde será que ele vai chegar? Não é? Alguém pode estar pensando no que deixou em casa, ou no que vai fazer depois dessa nossa estada aqui. Então, nem sempre quando nós estamos quietos, nós estamos em silêncio. Então, há de se refletir nessa questão em que nós estamos propondo. E para isso, nós temos que ir fazendo uma introspecção, buscando a nossa própria realidade espiritual, para que a gente possa se encontrar. Aí colocamos aqui esta questão de reflexão. Uma pessoa sentada à margem de um lago, não é? Refletindo. Aí lá, quando olhamos para dentro de nós mesmos, precisamos verdadeiramente ser íntegros o bastante para descobrir o que temos de melhor. Por quê? Porque normalmente quando nós paramos para refletir, nós começamos a refletir nos nossos problemas, nos nossos erros. Isso é ruim? Não, não é ruim, mas dependendo da extensão dos meus pensamentos. Porque quando eu penso dessa maneira e começo a pensar, não é, nos meus erros e achar que eu sou um pobre coitado e que não tenho jeito, ninguém dá jeito em mim, o que acontece? Eu vou atrair para mim espíritos, não é, que pensam daquela maneira e que vão colaborar para que eu continue naquela vibração negativa. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu serei prejudicado pela má companhia que eu estou atraindo para mim. Então, por isso que o texto diz que nós precisamos verdadeiramente ser íntegros para descobrir o que temos de melhor. Porque o Evangelho, na sua proposta, diz assim, ó, confie e segue, ou siga. Não é para a gente ficar achando do nosso erro, parando por ali e achando que somos os últimos dos homens. Nós erramos, tudo bem, levanta, né? Bate a poeira das sandálias, diz o Cristo, e segue. Não que você não valorize aquilo, mas você toma aquilo como uma parte em que você vai não mais errar. Vá e não peques mais. Quando nós começamos a ver essa questão e ver que nós temos em nós algo de bom para colocar no nosso dia a dia, nós temos a nossa integridade, não é? Temos alguma coisa de bom, de melhor que nós podemos oferecer, acontece ao contrário de antes. Nós começamos a atrair para nós espíritos, não é? Que vão querer nos ajudar. Vai minimizar a nossa dor,
né? E vai nos engrandecer, vai nos ajudar a ter uma vibração mais positiva, um pensamento mais elevado. E nesse silêncio de espírito em que perpetramos neste momento, nós vamos descobrindo alguma coisa mais em nós, né? E colocando para fora, para que sejamos melhores no dia de amanhã. Mas nós nunca devemos falar por falar. Nós temos que falar baseado no que a doutrina espírita nos propõe, nos ensina, não é? E a doutrina espírita, lá na Lei de Liberdade, no resumo teórico da manifestação das relações do homem, Kardec fala com a espiritualidade, porque é uma questão, mas não é uma pergunta, não é? E ele fala assim: o livre-arbítrio pode ser resumido assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os seus atos não estão antecipadamente escritos. Então, aquela história do nosso destino, é o destino. Deus quer assim. É um pensamento meu de 35 anos atrás. E 35 anos atrás eu já pensava, tá? Porque só faz 30 que passou os 35. Não é? Eu achava que era assim, que Deus queria, que era daquele jeito. Não tinha jeito de eu consertar os meus dias. Mas está dizendo aqui a doutrina espírita: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Né? Não tem nada prescrito, assim tem que ser assim. Né? Olha lá, ele pode, em uma existência, ele pode escolher em uma existência com arrastamentos ao crime, mas não está sempre livre, mas está sempre livre para agir ou não. Ou seja, em espírito, está lá, assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Voluntariamente. Porque às vezes eu penso assim: puxa vida, que mal que eu fiz para Deus para nascer na família Zambrotti, lá em Minas Gerais, sendo o quinto filho de uma família pobre. Não é? Pobre. Aí tem gente que fala: poxa, repetiu pobre 2 vezes. Por que será? Porque tem gente que fala assim: eu nasci lá em Juruáia, Minas Gerais, na família Zambrotti, uma família humilde. Como se humildade fosse sinônimo de pobreza. E não tem nada a ver, completamente diferente. Não é? Pode ter abastado, rico, humilde, e geralmente pobre e orgulhoso. Porque o pobre geralmente é orgulhoso, não aceita as coisas que vêm, não é? Recusa e etc. E tal. Então, lá no estado de espírito, nós temos o livre-arbítrio. Em espírito, na erraticidade, para escolher uma existência com provas, etc. Quando nós estamos aqui, no corpo físico, reencarnados, a nossa faculdade é de ceder ou de resistir. Então veja lá, eu pedi à espiritualidade uma existência com arrastamentos ao crime. Aí ele me bota lá numa favela, agora já não mais na família Zambrotti, lá numa favela. No meio do crime, no meio da droga, no meio da prostituição, no meio de tudo. Eu tenho que ser aquilo? Eu vou ter que fazer tudo aquilo no qual o meio está me influenciando? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque eu vim para uma existência em que eu pedi essas provas para vencê-las e não para falir. Eu posso até falir, mas eu não vim para falir, eu vim para vencer. Então eu não preciso ser um criminoso, não preciso ser um traficante e mostrar nesse meio que é possível viver dignamente. Foi para isso que eu vim, para isso que eu pedi esses arrastamentos. Então, em estado corporal, a faculdade de ceder aquilo que o mundo está me oferecendo, aquilo que o meio está nos oferecendo. Porque nós somos influenciáveis pelo meio.
Aliás, muito mais pelo meio, não é? Porque o Evangelho propõe para nós, procurar primeiro as coisas do alto, que as demais nos serão dadas por acréscimo. Mas nós procuramos primeiro as coisas daqui, não é? E as coisas do alto fica para uma outra oportunidade. Ainda no capítulo 10, Liberdade de Pensar, a questão 833. Aí sim uma pergunta. Kardec preocupado então, né, com essa questão de pensar, essa questão de silêncio de alma, de silêncio íntimo, pergunta se há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta. Olha que questão que ele vê, que profundidade. Aí os Espíritos dizem assim: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Eu vou, se me permite a amiga Marinês, usá-la como ovelha expiatória nessa questão. Não é? Não poderia ser um bode expiatório, tem que ser uma ovelha expiatória. Certo? Não é certo? Então, é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Embora nós estejamos um pouco longe, mas eu estou olhando nos olhos da Marineira. Estou emitindo a ela um pensamento ruim, um fluido deletério. Tá? Pensem numa coisa ruim. Pensaram, né? Triplica essa coisa ruim, porque eu estou pensando isso da Marineira. Conquanto que eu não tenho limites no meu pensamento, e ela não sabe o que eu estou pensando, muito embora olhando nos meus olhos, ela pode desconfiar, mas ela não sabe. Não sabendo, ela não vai se ofender, está tudo certo. E aí, como é que fica? O que o Evangelho fala para mim? A questão 834, para a gente voltar depois na minha amiga Marineira. O homem é responsável pelo seu pensamento, ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou absolve segundo a sua justiça. E ainda bem que no livro dos Espíritos está escrito segundo a sua justiça. E nós vamos ver o porquê. Mas voltando para a Marineira, eu emiti a ela um pensamento deletério triplicado àqueles que vocês pensaram. Tá? O que isso ocorreu para ela? Bem, ela não estava na mesma vibração em que eu, embora nós estivéssemos olhando um para o olho do outro. Tá? Os meus pensamentos foram, ela resistiu, não cedeu. Então meus pensamentos não encontrou respaldo. Aí o Evangelho diz para mim: quando você emite um pensamento deletério e ele não encontra morada, ele volta para a sua origem e no caminho, carregando-se de todas as coisas deletérias que ele encontra, e vem para você. Então tudo aquilo que eu desejei a ela em pensamento não encontrou resposta nela, não a atingiu, mas volta para mim, para a origem. Eu sou responsável por ele. Tá? Ele ainda vem carregado de outras coisas, de outras influências pelo caminho, que eu vou ser obrigado a estar com elas. Tá? Então, é essa questão em que nós estamos preocupados quando fazemos um silêncio de espírito e verificar que tipo de pensamento em que nós estamos focados. Será que é para nos beneficiar ou será que é para nos prejudicar? Porque não basta estar quieto, tem que estar em silêncio. E silêncio é focar em alguma coisa em que você vai crescer com aquilo. Bem,
Então, nessa questão 834, quando ele pergunta da responsabilidade que o homem tem no seu pensamento, né, a resposta dos Espíritos diz que o homem é responsável pelos seus pensamentos só diante de Deus, e não diante da moça em que serviu de ovelha expiatória. Por quê? Porque ela não me conhece, mas Deus me conhece. E Ele, me conhecendo, sabe dos meus pensamentos, me condena ou me absolve, segundo a sua justiça. Por que eu disse que ainda bem que a doutrina espírita especificou que é segundo a sua justiça? Porque essa questão do Livro dos Espíritos, não é? Kardec pergunta para a espiritualidade: se Deus não é infinitamente grande e nós infinitamente pequenos, para que Ele se preocupa e fiscaliza cada um de nós para punir ou absolver? A espiritualidade diz a ele que Deus criou as suas leis, que são imutáveis. Se vós as infringis, o problema é vosso. E termina a resposta dizendo: isto em tudo. Ou seja, se você vai para um restaurante e os seus olhos estão com muita fome, porque o estômago nem sempre está com tanta fome, mas o olho está, vê aquele tanto de coisa, enche um prato, come, depois sai de lá com o estômago pesado. Você infringiu a lei da alimentação, você vai pagar por aquilo. Né? E tantas outras coisas que nós infringimos, não é? A doutrina espírita nos ensina da lei de causa e efeito. O Evangelho de Jesus, muito antes da doutrina espírita, fala para nós da semeadura, que é livre, e a colheita é obrigatória. Então, em todos os momentos de nossa vida, em silêncio, devemos que buscar verdadeiramente a nossa origem. Nós temos que nos entender. Nós temos que saber que nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. Nós estamos na doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, não é por acaso. E a doutrina espírita tem que nos propiciar conhecimento bastante para a nossa evolução. Caso contrário, não vai valer nada. Não é? Ou nós então nos silenciamos o bastante, não é? Para nos conhecer, ou vamos ficar no passado. Questão 621 do Livro dos Espíritos. E eu coloco sempre essa questão, porque essa questão me trouxe uma libertação sobremaneira. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta é na consciência. Quando então eu tive conhecimento de que toda a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós, propiciou a mim, em particular, uma libertação. Por que libertação? Porque eu não nasci em berço espírita. Eu nasci num outro berço religioso, que foi muito bom para mim, até o momento em que eu estive caminhando nele. Porém, eles me ensinavam, desde criança, que nós teríamos que ser muito bons para alcançar um espaço no céu chamado céu. Se fôssemos mais ou menos, nós tínhamos um local chamado purgatório. E se fôssemos ruins, não é? Nós íamos para um local chamado inferno. E nesse local chamado inferno era realmente um inferno, segundo a orientação deles. Porque tinha lá uns homens chifrudos, com uns espetos na mão, botava a gente dentro de uns caldeirões, botava fogo por baixo e ficava vendo se já estava cozido ou não, espetando.
plenamente naquilo. Mas só os ruins que iam para lá. Bem, eu me conhecia. Eu sabia que eu não era bonzinho. Eu não sou bonzinho até hoje. Então, para onde é que eu ia? Para o inferno. Não por acaso, eu nasci numa família de 10, sendo o 5º filho da família. E nada por acaso, então eu ia para o 5º dos infernos. Assim? Aí era por causa que eu ficasse realmente infernizado. E com medo. Porque eu tinha medo de dormir, porque eu tinha medo de não acordar, ou acordar nesse caldeirão lá, desse cidadão. Aí quando vem Kardec com a doutrina espírita, não é? E abre-nos as portas para a fé raciocinada, e aí a gente começa a refletir com um raciocínio lógico, e entende que a lei de Deus está inserida na nossa consciência, nós vamos entender que quando nós saímos do corpo físico e voltamos para uma das moradas da casa do Pai, como propõe o Evangelho, não tem lá um tribunal que vai nos julgar, amor, você lembra? Agora você vai lá. Não é isso. É a minha consciência. E a doutrina espírita nos ensina que nós vamos alçar voos no mundo espiritual conforme a nossa evolução, conforme o nosso conhecimento espiritual e a nossa evolução moral. Então, na que a vida continua, continua igual aqui. As mesmas querências, as mesmas afinidades. É a continuidade. Isso não é consolo? Só por essa razão eu já seria espírita. Por esse consolo que a doutrina espírita me deu. Por essa questão, nessa pergunta. Então nós vamos nos encontrando na doutrina espírita em vários ângulos. Conforme nós vamos adentrando e vamos conhecendo os caminhos que ela propicia para o nosso entendimento. O Evangelho fala para nós: vigiai e orai. Mas vigiai quem? A minha ovelha expiatória de novo? A Marinei? Não. Vigiar a mim. Descobrir o que eu tenho aí de imperfeito e extirpar de mim essa imperfeição. No silêncio do Espírito, a que chamamos meditação, é que nos descobrimos aos poucos, vigiando nossas fraquezas e orando em prol da nossa fortaleza. Então, quando eu fico me vigiando e entro em prece, eu lembro do Evangelho de Jesus, que me diz assim: eu vim trazer a espada. Aí eu fico pensando, por que será que o Cristo trouxe-me a espada? Seria para que lançasse mão desta espada e fosse lutar com cada um de vocês? Obviamente que não, porque ele disse com relação a vocês: para mim, assim, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Fazei aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Então, para que a espada, se eu não posso guerrear com ela? Se eu não posso usá-la como instrumento de combate? Mas eu devo usá-la como instrumento de combate das minhas imperfeições. Essa espada é para que eu possa guerrear comigo mesmo. E essa espada nem é algo material. É a espada do conhecimento. É o conhecimento do seu Evangelho. É o conhecimento do seu Evangelho também à luz da doutrina espírita, que vai me alertar a descobrir
as minhas fraquezas. E vai me alertar como eu oro para me fortalecer. Quando orardes, entrai em vosso quarto, dobre o seu joelho, porque o Pai, de infinito amor e bondade, que sabe do que necessitas, vai atender. Mas não é o quarto de dormir, é o quarto íntimo. É a minha intimidade espiritual. É para lá que eu tenho que introspectar. É lá que eu tenho que estar. Uma viagem interna. E com a espada do conhecimento, não é? Transportar os montes daqui para ali. Tirar os montes de imperfeição que ainda persiste em mim. E colocando no lugar deles o Evangelho de Jesus. Por isso, a cada dia, eu tenho que me fortalecendo. Silêncio não é tristeza. O silêncio de que necessitamos é aquele que propiciará uma elevação de conceito, de probidade, em que encontraremos respeito mútuo e a dignidade do ser. Porque nos dias atuais, nós vemos por aí, às vezes até muito próximo de nós, ou até nós mesmos, tá? Esses conceitos errados que temos. Quando olhamos o mundo e o mundo nos mostra uma infinidade de coisas e nós queremos abraçar todas para nós, como se elas fossem aquilo que verdadeiramente precisamos. Então, quando fazemos silêncio, nós temos que buscar o que é de verdade o nosso conceito atual. Né? Buscar o respeito mútuo, porque tem muitas pessoas que não se respeitam, infelizmente. Né? Não cabe aqui, obviamente, nenhum julgamento. Quem sou eu? Não é? Mas tem que buscar o respeito mútuo, buscar a dignidade, respeitar o carro físico, não é? Que é o instrumento em que nós, espíritos, estamos hoje usando para nos manifestar nessa nossa oportunidade encarnatória. Precisamos sempre de meditação e da compreensão de todas as coisas que nos levam de volta aos braços do Pai, como se o Pai tivesse braço. Obviamente que aqui é uma força de expressão, não é? Porque antes de Kardec, nós víamos Deus com braços, com pernas, com orelhas, com olhos, porque nós perguntávamos quem é Deus, como é Deus. Isso nós fazíamos para humanizá-lo e termos condições de nos aproximarmos dele. Mas com Kardec, que pergunta a espiritualidade na questão 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Eles informam que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Aí vem Jesus no Evangelho e fala para nós assim: brilhe vossa luz. Ou seja, espiritualize, para que você possa se aproximar de Deus. Então temos aqui o Consolador prometido por Jesus em nossas mãos, nos devolvendo aos braços do Pai. Porque é esse o real sentido de uma religião, que é religar o Filho ao Criador. E quando Kardec vem dizendo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5, que Espiritismo é a ciência que vem provar aos homens, por meio de fatos irrecusáveis, a natureza, a origem dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corpóreo. Está dizendo para mim, Valmor, você é um espírito imortal, filho de Deus. E você tem que entender qual é a sua relação com esse mundo, o que você faz aqui, por que veio. Nesse silêncio,
que eu tenho que buscar essa compreensão, essa meditação, para que eu possa voltar aos braços do Pai. A regeneração está acontecendo aos poucos. E o Pai, de infinito amor e bondade, conta conosco para o trabalho benfazejo na construção do homem de bem. Essa é mais uma das coisas importantíssimas que o Espiritismo preconiza. Porque aqui não fala que a regeneração estando acontecendo aos poucos, que Deus espera do espírita que transforme o homem em espírita. Não é? Podíamos dizer, não, vamos nos transformar, vamos convidar as pessoas para vir para a casa espírita, botar a doutrina no coração de cada um e transformar todo mundo em espírita. Mas a doutrina espírita não é dos espíritas, mas é dos espíritos. Então a doutrina espírita é da humanidade toda, porque toda a humanidade são espíritos reencarnados. Não é? Então, aqui, nesse texto, fala que o Pai de infinito amor e bondade conta conosco para o trabalho benfazejo na construção do homem de bem, onde quer que ele se encontre. Não importa qual segmento religioso que ele professa, nós temos a responsabilidade de levar a todos o conhecimento do ser imortal, onde quer que ele se encontre. A proposta do Evangelho, quando diz que haverá um só pastor e um só rebanho, não necessariamente diz que haverá uma só religião, mas certamente diz que haverá um só pensamento em todas as religiões, que é o pensamento do Espírito imortal, do Filho de Deus, que está jornaleando há milênios, indo e vindo, e que precisa voltar para o Pai. Essa é a proposta. Questão 918, já quase finalizando com vocês. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. E ele frisou muito bem isso, não é? Porque ele perguntou para os espíritos por que sinais se pode reconhecer num homem. Num homem é o espírito reencarnado. Por que sinais eu reconheço no homem o progresso real que já operou nele, que deve levar o seu espírito, o espírito reencarnado, na hierarquia de espírita ou de espírito desencarnado? Aí diz lá, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal, como homem, são a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, é de suma importância que esse silêncio que nós fazemos, essa introspecção que nós fazemos, que nós busquemos nessa introspecção a nossa origem. Essa reflexão que eu trago a vocês da questão do silêncio não é quietude, né? É introspecção, é buscar a origem. O que eu sou? Espírito imortal. E por que eu acredito em Deus? Porque acreditar em Deus não é porque alguém falou que Ele existe, que a gente deve acreditar. É uma interação. É uma busca nossa, da nossa intimidade, da nossa origem,
para nos entender e nos colocar diante de Deus. Assim, nessa reflexão, nós vamos poder então colocar na pauta do nosso dia a dia, da nossa vida corporal, a prática da lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Aquela que está escrita na nossa consciência. Seria os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe? Seria os 2 que o Cristo sintetizou dos 10? Porque quando perguntaram para Jesus qual era o mandamento da lei, e o que tinha que alcançar para a vida eterna, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Respondeu o moço: fazer isso e viverás. E foi mais profundo ainda, porque ele disse: aí está toda a lei e os profetas. Então está os 10 mandamentos da lei, todos os profetas que o antecederam, e todas as leis da vida que o livro dos Espíritos nos traz no 3º livro. Fala das leis morais. Todas aquelas leis que nós já estudamos e temos que voltar a estudar sempre. Todas essas leis estão contidas nesse mandamento, porque o Cristo esteve conosco para implantar a lei do amor na humanidade. E conseguiu. Conseguiu. Porque nós sabemos o que é amar, ou o que é não amar. Podemos até não praticar o amor na sua essência, mas nós sabemos. Então, quando o homem, quando os atos do homem for a prática da lei de Deus, e que ele compreende por antecipação a vida espiritual, ou seja, que nós não estamos neste momento por primeira vez, que nós somos milenários, que nós temos uma pré-existência, que agora é só mais uma das oportunidades milenares que já tivemos, que teremos outras e outras, num processo sucessivo e evolutivo. Aí então nós estamos entendendo a lei que nos rege. Findando essa nossa tarde, eu coloquei esse slide dessa criança dormindo, que representa uma tranquilidade, uma paz, a pureza da criança. Quando o nosso corpo silencia, na bênção do sono físico, o espírito imortal reaparece no plano extrafísico e vai aprender as questões importantes da atual encarnação, para que possa, em vigília, acordado, realizar os progressos que se fazem necessários. Aí, nesse caso, eu convido a vocês para introspectar no silêncio do Espírito, porque é nesse momento em que nós vamos para o nosso travesseiro, botar na nossa cabecinha lá, é o momento que nós temos que fazer a nossa reflexão do que foi o nosso dia, como passou o nosso dia e como será a nossa noite. Eu quero dizer a vocês que eu falo, e confesso que não é toda noite, que tem noite que a gente está muito desligado ou muito cansado, põe a cabeça no travesseiro e apaga. Mas, às vezes em que eu boto a cabeça no travesseiro e consigo falar com o meu anjo de guarda, eu converso com ele como estou conversando com vocês. Eu digo: olha, você é meu anjo de guarda, você é mais sabido do que eu. Lá em Minas nós falamos assim: você é mais sabido. Então você não me deixa perder não, você pega na minha mão e me leva para o mundo espiritual. Eu não quero ir para nenhum baile, para nenhuma festa. Se você me deixar, eu vou acabar indo, que eu me conheço. Então me toma pelas mãos
e me leva no mundo espiritual para que eu possa aprender das coisas dessa minha encarnação, para que eu possa relembrar. Se tiver algum trabalho que eu sou capaz de fazer, eu concordo que você me leve para fazer. Mas eu quero relembrar. Agora, por favor, eu peço a ele, amanhã cedo, em vigília, me dá uma luzinha, me deixa lembrar de alguma coisa para me colocar em prática. Tem dado resultado. Tá? Então vamos introspectar no silêncio do Espírito para que os nossos dias sejam melhores do que os nossos atuais. Quero agradecer a vocês. Eu disse para vocês no princípio da nossa literatura, né? Essa literatura eu já apresentei a vocês numa oportunidade passada, aqui mesmo nessa casa, né? E o resultado dessa obra, e tem uma outra junto agora, um livretinho pequeno, vai para esse Cavaleco, Centro de Ecoterapia, que está instalado lá no sítio do Ismael Batista, um espírita que alguns de vocês conhecem, já fez algumas palestras aqui. Tá? Então toda a renda vai para Cavaleco. Se vocês quiserem contribuir com a obra, esse livro, Pensamentos e Reflexões, está por R$20. E Mensagem do Dia a Dia, que é um livretinho de bolso, né? R$10. Muito obrigado pela paciência da audição, pela caridade. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, além de hoje à noite, na Rua de Baixo, que nós vamos estar lá com o tema central da 25ª Semana Espírita, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fazendo só uma prévia, obviamente, porque vocês terão na terça e na quarta estudos do livro. Muito obrigado.